bagunceira, professor Renato Vira na área. Mais uma aula do projeto Tá na Lei. Vem que vem, aquele projeto que você respeita. Alô, galera do YouTube, vem que vem. Vamos manobrar e vamos assistir essas aulinhas aí, que eu prometo que serão de suma importância para o seu concurso. A nossa edição é a Lei 8.112, então vale para você que vai fazer concurso público federal, né? Alguns concursos distritais, por exemplo, PCDF, até cobram a Lei 8.112. Então, dá uma olhadinha no seu edital. Se tiver lá, Estatuto de Servidores Públicos Civis Federais, vulgo 8.112, você pode assistir, dar play no vídeo e vamos manobrar juntos. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vem que vem e vamos dar continuidade a esse nosso projeto muito bacana, né? Então tá aí na tela, galera. Vamos falar agora, pessoal, da bofunfa, do faz-me rir, né? A parte que o sorriso vem sem saber, né? O sorriso vem de maneira espontânea, é vencimento e remuneração, galera. O vencimento, nós vamos ver que é aquela parcela básica. Por isso que é chamado de vencimento básico ou básico. É aquela parcela fixada em lei. Beleza? É assim que ele fala. Parcela pecuniária vem dinheiro, definida em lei. Ou seja, é aquela parcela sem acréscimo nenhum. Show? Beleza. Já a remuneração, também chamada de vencimentos, no plural, consiste no valor do vencimento acrescido das vantagens. Vamos ver quais são essas vantagens, tá? Mas a princípio é isso, tá, galera? Então tá aí. Eu trago um dispositivo aí do artigo 39, né? Lá da Constituição Federal, que fala sobre aí a condição, né, que vai diferenciar um vencimento recebido por um servidor do outro servidor, né? Então, a natureza, o grau de responsabilidade, complexidade dos cargos serão aí fatores que vão diferenciar um vencimento, uma remuneração da outra. Show de bola? Então, leitura do artigo 39 da Constituição. Mas aí, o que a lei diz sobre isso? Vamos lá. Artigo 40, galera. O vencimento é a retribuição, é a retribuição pecuniária, dinheiro, pelo exercício do cargo. Ele fala que é fixado em lei, ou seja, é um valor sem acréscimo. Por isso que é chamado de vencimento base. E ele define no 41 o que é remuneração. Remuneração é o vencimento do cargo, ou seja, é o vencimento acrescido das vantagens. As vantagens, vamos ver que está lá no artigo 49 da lei, tá? Beleza? Show de bola! Aí ele continua aqui, né? A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão. E aqui, galera, é uma particularidade, porque função de confiança e cargo em comissão, né, são declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração, então a lei trata de uma maneira especial. Assim como ele fala ali embaixo, né, o servidor investido em cargo em comissão, de órgão, entidade diversa da lotação. Então são casos especiais que sua lei vai tratar lá nesses artigos aí previstos, beleza? Show de bola? Só alegria. Vambora! E aí tem um esqueminha que eu faço para vocês. Olha lá, galera, esqueminha de milhões, tá aí para vocês. Então eu esquematizo e separo o que é vencimento, o que é remuneração, saber que as vantagens mais o vencimento é igual a remuneração e algumas, né, peculiaridades aí especiais que sua prova pode cobrar. Ah lá, vencimento é o vencimento básico, vencimento base, valor sem acréscimo de vantagens, e aí vem aquela primeira peculiaridade. Falou em vencimento, eu posso afirmar que poderá ser menor que o mínimo. Professor, o vencimento poderá ser menor que um salário mínimo? Mas o artigo 7º diz que ninguém receberá menos que o salário mínimo. Você falou certo. Vencimento é o que você vai receber no total? Não, galera. Você recebe o vencimento mais as vantagens, tá? Agora, quando você soma os vencimentos e as vantagens, eu chego à remuneração. Aí sim, a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo. Agora, o vencimento, ou seja, aquele valor pecuniário, né? Aquela espécie pecuniária, sem nenhuma vantagem, esse sim poderá ser menor que o salário mínimo. Show de bola? Então, por isso que eu registro aqui essa parte. E aí as vantagens, pessoal,
são aquelas espécies pecuniárias que serão acrescidas ao vencimento, que somados darão aí, né, existência à remuneração, também chamada de vencimentos. Quem são as vantagens, prof? Está na palavra GAI. São as gratificações adicionais, indenizações. Gratificações adicionais, indenizações. Galera. E das três, a única que não incorpora remuneração são as indenizações. Prof, eu nunca consegui entender. A lei fala de incorporar a remuneração, mas como é que é isso na prática? Vamos dar um exemplo? Galera, existe uma indenização que vocês vão estudar, na verdade a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai falar mais um pouco, que é a ajuda de custo. A ajuda de custo é uma indenização devida ao servidor, que foi removido, lembra da remoção? Deslocamento do servidor? Que foi removido a critério da administração para outra sede em caráter permanente. Se ele satisfizer todas essas condições, ele, eu digo o servidor, ele fará jus a essa ajuda de custo, que serve para a instalação do servidor. Beleza? Veja bem, a única limitação que a lei traz da ajuda de custo, né, em relação a dinheiro, é que a ajuda de custo não poderá exceder o equivalente a 3 meses de vencimentos. Só isso. Mas ela não dá um valor, é 10% do vencimento, é 20%. Não. Então, como ela não dá uma porcentagem do vencimento, você concorda comigo que a ajuda de custo ela é paga mediante uma situação. E ela não leva em consideração a sua remuneração. Beleza? Por isso que nós falamos que ela não incorpora a remuneração. Porque se você pegar um adicional, se você pegar uma gratificação, você vai ver que é uma fração da sua remuneração ou uma porcentagem da sua remuneração. Por isso que essas duas, gratificação e adicionais, incorporam a remuneração, diferentemente do que acontece com a indenização. Show de bola? Então, indenização não incorpora a remuneração. Estamos entendidos? Beleza. Então tá aí, galera. E como eu falei para vocês, somando os dois, temos aí os vencimentos, né? A remuneração. Show de bola? Belezinha? Só alegria. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Aí ele fala que o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Sim, galera. O vencimento, ele não pode reduzir. Se o seu vencimento básico é aquele, fixado em lei, né, vencimento básico, ele não pode reduzir. Mas, prof, eu trabalhava no local insalubre, não estou mais, e a minha remuneração diminuiu. Você falou certo. A remuneração pode diminuir porque você pode deixar de receber uma vantagem, por exemplo. E aí sua remuneração, consequentemente, vai diminuir. Agora, o vencimento do cargo, esse não diminui. Beleza? Show de bola? Então, ele é irredutível. Beleza. E veja bem que não há ressalvas, ele não dá ressalva. Salvo, não, ele só fala que é irredutível. Show de bola? Aí, logicamente, pessoal, parágrafo 4º, ele fala que é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Lógico, né, galera? Se são cargos de mesma atribuição, o vencimento tem que ser igual. Se são cargos de atribuições assemelhadas, também o vencimento tem que ser igual. Aí ele fala que, ressalvadas as vantagens de caráter individual... Lógico, galera, olha para cá. Existem vantagens que têm caráter individual. Por exemplo, insalubridade. Você pode estar no local insalubre hoje e amanhã não. Eu posso ter o mesmo carro que você, mas na minha lotação é insalubre e na sua não. Eu vou receber insalubridade e você não. Por quê? Porque é individual, galera. E isso, logicamente, né, não leva em consideração que é mesmo carro, que a carga é assemelhado, não. Leva em consideração a situação. Por isso que ele fala ressalvado. Show de bola? Belezinha, só alegria. Aí fala aqui, nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Veja bem, remuneração não é o vencimento, tá bom? Aí aqui, vamos dar um pulo aqui, né, para as partes que interessam pra gente. Aí ele fala aqui que o servidor perderá. Pessoal, aqui é uma coisa bem lógica, né? Se o servidor faltar ao serviço de maneira injustificada, ele perde a remuneração do dia? Se ele chegar atrasado várias vezes de maneira injustificada, ele perde? Mas, prof, e se eu cheguei atrasado e consegui comprovar, se eu faltei, consegui comprovar que foi motivo de força maior, caso fortuito? Aí, logicamente, né,
vai ser considerado aí, você vai poder entrar em um acordo com sua chefia imediata. Lógico, né? É o que diz a lei. Tá lá. É a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas concessões. Aí ele fala aqui das concessões. Pessoal, concessões, a gente até falou um pouquinho na aula anterior, quando a gente falou lá das... Eu falei um pouquinho, quando eu falei ali da parte de... né, que a gente falou de forma de provimento, né? Eu falei de deslocamento e falei um pouquinho aí da parte de concessão, tá? Mas a gente vai dar mais ênfase quando a gente falar lá na parte de licenças. Quais são as concessões, galera? A concessão que a lei traz no caso de você doar sangue, você tem um dia, direito aí de licença, digamos assim, né, descanso. Em caso de alistamento eleitoral, recadastramento eleitoral, né, tem a ver com o título de eleitor, 2 dias, tá? Licença nojo, que é aquela concessão que você tem se algum parente seu falece. E a que nós chamamos de licença gala, que é aquela quando você casa, né? Noite de núpcias, tanto a nojo quanto a gala são 8 dias. Recadastramento eleitoral, né? De alistamento eleitoral, enfim, 2 dias. E a questão de doação de sangue, 1 dia. Por isso que ele fala ressalvado, porque nessas situações a própria administração vai te conceder esses dias e, logicamente, isso não vai ser descontado de você. Show de bola? Beleza! 45 ele fala assim, galera. Salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Lógico, galera, eu não posso descontar nada da sua remuneração ou provento, a não ser que haja uma determinação legal para tal ou mandado judicial. Beleza, galera? Show de bola? Então a regra é que não haja nenhum desconto. Qual é a exceção? Se houver previsão legal ou mandado judicial. Fique atento a isso, tá? Porque se a sua prova botar com a maneira absoluta, por exemplo, não haverá desconto em hipótese alguma na remuneração ou provento. Espera aí. Quando ele fala em hipótese alguma, ele tira qualquer possibilidade de exceção. E nós acabamos de ver que existe exceção, que é em casos de haver previsão legal ou mandado judicial. Cuidado com isso. Beleza? Show de bola, prof! Tá maneiro, tá bonito. E aqui, pessoal, ele fala da parte que diz respeito a consignado, né, a desconto, né, quanto vai descontar lá da sua remuneração. E aqui você tem que ficar atento, galera, né, que é com relação a empréstimo, né? Você tem uma margem de consignado ali, caso você queira pegar o empréstimo. Então isso aí não vem muito em prova não, tá? Mas é importante dar uma lidinha. Beleza? Então vamos aqui à parte que interessa mais pra gente, galera. Olha só. Esse artigo aqui, ó. Artigo 47. Olha para cá, galera. Olha para cá. Olha na tela para vocês aí, ó. Artigo 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada para tudo, volta aqui, volta com o prof. Professor, por que ele dá tanta ênfase nisso? Porque olha só, se eu estou na ativa ou na inatividade, não importa, mas eu ainda sou servidor público, estou em débito, a administração simplesmente vai descontar em folha, né? Vai descontar lá no meu contra-cheque. Sem problema algum, vida que segue. Show? O problema é quando eu rompo o vínculo com a administração. Seja através de demissão, que é uma punição, exoneração, que não tem cunho punitivo, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que aí tem cunho punitivo. Então, quer dizer, qualquer uma dessas 4 formas, né, exoneração, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, são formas que você deixa de ser servidor. Vocês conseguem ver isso? E aí como é que fica se você está em dívida? Como é que eu vou te contar em folha se você não é mais servidor? E aí, o que a lei fala? Olha só, você tem a contar ali, né, na prática do ato de desligamento do serviço público, você tem 60 dias para me pagar. Prof, não quitei a dívida. Você vai ser inscrito aí no famoso, né, nesse famoso, o famoso SPC, não é isso? Serasa, dívida ativa, não é isso? Famoso nome sujo na praça. Galera. Então você vai ser inscrito aí na dívida ativa. Show de bola, só alegria, vem que vem. E aí, galera, o artigo 48 fala assim, ó. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora.
exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Quando ele fala prestação de alimentos, pessoal, é o que nós conhecemos por pensão alimentícia. Beleza? É a única exceção que poderá o quê? Haver o arresto, sequestro ou penhora da sua remuneração. Então, cuidado com isso, tá? A regra é que não haja, mas em se tratando de prestação de alimentos, pode haver o arresto, sequestro ou penhora. Vamos voltar aqui uns slides só para eu explicar exatamente o que é cada um desses institutos. Olha lá, galera. Quando a gente fala de penhora, galera, nós temos que entender que penhora vem a ser eu pegar um bem. Veja, penhora, pegar. Eu pego um bem seu para satisfazer uma dívida. Então vamos lá, galera. Suponhamos que você está devendo 10 mil para a administração, mas você não tem dinheiro ali para pagar. Mas você tem bens que são avaliados e podem satisfazer essa dívida. Então esse bem vai satisfazer uma dívida que você tem. Quando eu pego esse bem para satisfazer uma dívida que você tem, eu estou penhorando. Beleza? Arresto. Pessoal, arresto é mais uma medida preventiva, é uma garantia. Por exemplo, você está devendo à administração, mas aí aquele processo está andando, tá? Tá andando. Para a administração garantir que você vai ter o dinheiro para pagar, ela pode o quê? Congelar, né, os seus bens através do arresto. Ou seja, pegar aquela garantia ali para que você futuramente tenha um valor para satisfazer aquela dívida. Beleza? Professor, e o sequestro? Pessoal, sequestro é uma medida temporária. O sequestro acontece quando existem pessoas que estão aí em conflito de interesse. Então, por exemplo, processo de divórcio. Você está ali, né, fazendo um processo de divórcio com o seu cônjuge, com o companheiro, enfim, então é um processo de divórcio. E aí o que acontece? Existe um bem que ambos falam que é deles. E aí como é que vai decidir? O juiz vai decidir a quem pertence aquele bem. Enquanto aquele bem não tem um destinatário, ele vai ser sequestrado, ou seja, vai ficar ali indisponível. Ninguém vai ter acesso a ele até que seja determinado judicialmente quem é exatamente o dono daquele bem. Então isso que é sequestro. Então falamos de penhora, arresto e sequestro. Em regra, a remuneração não vai ser objeto nem de penhora, nem de arresto, nem de sequestro, salvo em caso de pensão alimentícia. Cuidado com isso, beleza? Então, tá aí esse esqueminha, por isso que eu ponho ali, ó, o vencimento, remuneração ou provento, não serão objetos, só lembrando que provento é a remuneração paga ao aposentado ou quem está em disponibilidade, ou seja, para quem está na inativa, tá? Ele também não será objeto de penhora, arresto ou sequestro. Show de bola? E aí falamos do artigo 48. E no artigo 49, pessoal, ele fala efetivamente das vantagens que vimos aí no nosso slide. Olha lá. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Aí, pessoal, indenização, que é a única que não incorpora a remuneração, gratificações e adicionais. Olha lá, olha o que diz no parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Aí no parágrafo 2º ele fala: as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Beleza? Em suma, como é que a gente deduz isso aqui? Para ficar fácil. A única vantagem que não incorpora a remuneração são as indenizações. As outras duas incorporam a remuneração. Beleza? Show de bola. Questão de prova, hein? E aí, pessoal, a partir do artigo 53, ele começa a falar efetivamente das indenizações, tá? Ele começa pelas indenizações, tá bom? No artigo 51, ele fala quais são as indenizações. E no artigo 53, ele começa a falar de maneira separada quais são as indenizações. E aí são cenas para o próximo capítulo. Então, falamos do artigo 40 até o artigo 49. Falamos sobre vencimento, também chamado de vencimento base, vencimento básico, remuneração e vantagens. Na próxima aula, vamos falar de forma bem explicada de cada uma das indenizações, começando pela ajuda de custo. Beleza, galera? Então, fico por aqui. Projeto tá na lei.
Quem não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, dá essa moral pro próprio, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações. E é isso, tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera!